Rafael, você estava comentando das problemáticas ainda que existem no Pará. O que seria hoje um dos maiores problemas que você entende que talvez afete ainda algumas questões e que tem algumas soluções para isso? Olha, eu acho que o custo Pará como um todo, né? A gente tem que dar uma avaliada quem sai, por exemplo, São Paulo, Paraná, a tarifa de energia, São Paulo eu tenho certeza, mas eu acho que aqui no Paraná também é mais barato. Não, é mais barato que o Pará, com certeza absoluta. Então a tarifa de energia no Pará é algo muito caro ainda, Thiago. O Pará ele é o segundo maior produtor de energia do Brasil. Perde para São Paulo. São Paulo gera muita energia, mas São Paulo é o maior consumidor. Então o Pará tem grandes usinas hidrelétricas, tem Tucuruí, tem Belo Monte e outras mais. E a gente exporta essa energia. E a energia para o consumidor paraense ela é muito cara, seja o consumidor residencial, rural ou próprio industrial. Então isso acaba sendo um fator de análise para qualquer tipo de negócio, né? As grandes empresas, você tem, óbvio que no rural você ainda tem muitos subsídios, mas o setor elétrico, Thiago, como um todo, tem mudado, né? Que é uma área minha Sim. que eu entrei assim, no setor elétrico através. Teu mestrado é na área ambiental, né? Eu fui. Mestrado não, você fez uma pós-graduação nisso, na área ambiental Tô fazendo um e MBA área ambiental. agora e eu fui para Portugal um período fazer um mestrado, né? Concluí as disciplinas, aí pandemia, tudo, não defendi ainda o mestrado, que é na parte de regulação do setor elétrico, né? A minha área de pesquisa. Porque eu entrei no setor elétrico é, através da advocacia. O setor elétrico ele é um setor muito jurídico e que ainda é assim desconhecido da maioria da advocacia. É um setor muito regulado, né? A regulação no Brasil ela é nova. Você tem muitas, aí tem a Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas se a gente pegar o setor elétrico brasileiro, que aí dentro daí tu tem o Sistema Integrado Nacional, aí tu tem o Operador Nacional do Sistema, o ONS, aí tu tem várias coisas, tu tem a CCEE, Câmara Comercializadora de Energia Elétrica. É um mundo, Thiago. É um mundo e é um mundo que está numa mudança muito grande, né? Para não falar um pouco volto já no Pará, mas falar da transição energética que a gente vive. O Brasil tem uma matriz limpa, que a gente usa muito energia hidrelétrica, né? Mas pasmem, o Pará ainda hoje se queima muito óleo diesel para produzir energia elétrica. E qual que é o fator, Rafael, preponderante disso? É a falta de interligação de algumas localidades. Aí são sistemas isolados. Como, por exemplo, o único estado que não é ligado ao Sistema Integrado Nacional é Roraima. Roraima queima diesel por dia aí de milhões de reais. É caro e é poluente. Então nós temos ainda, Tiago, muita coisa a ser feita. Nós temos vou falar um pouco, o solar, que ficou popularizado com a questão da geração distribuída e a figura do prosumidor, né, que é aquele que produz e consome sua própria energia. Isso no Pará faz muito sentido, você ser produtor de energia, porque a insolação lá é boa, né? Tem um jargão desse setor solar fotovoltaico que diz o seguinte: o pior lugar de geração solar no Brasil é melhor do que o melhor lugar na Alemanha. E a Alemanha tem muito porque tem cacife para isso, foi fazer. Tem a questão de minas de usinas de energia com carvão, que poluem demais, enfim. Mas voltando no Brasil. Você quer repetir só essa parte, Rafael? Você quer repetir só essa parte, a questão da Alemanha que você comentou? Tá. Tem um jargão no meio do solar que é o seguinte: o pior lugar no Brasil de produzir energia solar, de insolação, é melhor do que o melhor lugar na Alemanha. Então o Brasil é um potencial. O Brasil, eu costumo brincar que o Brasil ele pode ser a Arábia Saudita das energias renováveis. Nós temos muita biomassa. Nós temos muito sol. Tem vento também no litoral. Nosso litoral é pouco explorado ainda. Nós temos a questão das usinas offshore no mar, que ainda está passível de regulação. Então a gente tem uma possibilidade grande. Agora, por trás disso tudo, vocês têm um sistema que é muito caro. O sistema elétrico ele é caro. E é um sistema que hoje está quase todo mundo insatisfeito. Como era o sistema elétrico, Thiago? Produtor de energia, usina, transmissor de energia, a distribuidora, que é quem entrega para a gente, e o consumidor. Eram essas quatro figuras só. E aí, o produtor aqui, ele não é um monopólio obrigatório. A transmissão é um monopólio obrigatório, aquela linha que vai trazer daqui para a distribuidora é obrigatória. E o consumidor cativo consumia só aqui.
criou-se uma figura do comercializador e o mercado livre de energia. Para não ser muito chato e mergulhar muito, mas o mercado livre, grandes consumidores começaram a comprar energia de quem? Desse comercializador. Só que quem entrega é o distribuidor ainda. Aí você quebrou em duas contas aqui. Foi aí que eu entrei no setor elétrico. Justamente as ações da Turge e Tust, que elas começaram questionamento dos grandes consumidores que encomendaram um parecer jurídico e foram ver que, poxa, na nossa fatura que a gente está pagando aqui a energia da comercializadora ficou mais barato. Mas nossa fatura que a gente paga a distribuição, que é a entrega de energia, porque uma coisa é a tarifa de energia, outra é a tarifa sobre o uso do sistema de distribuição, tarifa sobre o uso do sistema de transmissão, que você paga aqui para poder usar para a energia chegar. Então, olha, esse pequeno recorte que eu dei aqui, olha a quantidade de coisa que é confusa para você ver. Sem dúvida. Isso para o consumidor que paga a sua conta no Pará e acha que é caro, pô, é um absurdo. O cara não entende, mas ele tem a disponibilidade de energia. Só que o que acontece na transição energética hoje? Você tem a curva, duas curvas interessantes. A curva tecnológica, que você está ficando cada vez mais, a tecnologia está avançando, e a curva de preço, que o preço também vai diminuindo na tecnologia. Então se produz mais com menos valor. E aí isso a gente está começando a ter algumas autonomias energéticas ou elétricas de alguns players. O residencial ainda não, mas você já tem comerciantes, você já tem indústrias principalmente, que fazem a conta e preferem ir instalar algum tipo de geração e não estar conectado no grid. Porque ninguém é obrigado a estar conectado no grid. E quando você não está conectado no grid, você não paga várias coisas. Aqui eu posso dizer para você que tem o que é conectado, quer dizer, ele produz, entrega, né, o excedente, então assim, no agro aqui, até do pequeno, você pega aqui uma região do Paraná que produz muito fumo, então as estufas de fumo, eles colocaram ali as placas de solar e eles estão estão fazendo isso. Agora esse modelo que você falou... porque vai fazer sentido, Thiago, como é que a conta fecha? Quando você tem uma tarifa muito alta. Sim. E aí o sistema elétrico, de novo, ele tem um outro problema, ele tem alguns espirais negativos aí, tem uma curva, como diz o professor Carlino, que é um grande especialista lá do Pará, uma boca do jacaré que vai distanciando aqui a tarifa, às vezes, da tarifa do poder de consumo. Nós temos o Pará é a tarifa mais cara e o nosso PIB é péssimo. E são os maiores produtores, como você comentou. Somos o segundo maior produtor. E aí nós temos um problema que é o quê? A pessoa tem a disponibilidade de energia, mas ela não consome energia porque a energia é muito cara. Uma conta de energia no Pará de uma pessoa de classe baixa é 600 não, mas uns 400, 500 reais. Então o cara paga demais. Sim. Você tem vários problemas. Eu estou hoje no Conselho de Consumidores do Pará, que toda distribuidora é obrigatória tem um Conselho de Consumidores. Eu estou na classe rural, representando a Federação da Agricultura do Pará. Sou conselheiro. O conselheiro que representa o residencial é um defensor público. A Defensoria Pública tem as duas cadeiras, que são duas cadeiras, um titular e um suplente. No rural é a Federação da Agricultura. E ele tem muito problema com a distribuidora de lá, de que pessoas que não conseguem, pessoas de baixa renda que não conseguem pagar a sua conta. E aí você tem um outro problema. Quando a pessoa não consegue pagar a energia dela, ela não fica sem energia, que a energia é um bem essencial. Aí você vê o quê? Perdas não técnicas, ou furto, ou gasto de energia. E aí você tem uma tolerância dentro da tarifa, que cada distribuidor tem uma tolerância para essa questão da perda não técnica. E aí você está num beco sem saída, numa coisa assim que não avança. Por quê? Toda vez que você aumenta a tarifa, você está privando a pessoa de consumir mais. O ideal era ter uma tarifa mais barata, ter menos furto de energia e ter uma entrega mais eficiente. Só que aí a gente tem que também ver o outro lado. O Pará você tem pouca densidade populacional. Então é muito caro você levar uma linha. E aí entra a transição energética, que não é só você produzir energia renovável. É a forma que você vai consumir a energia. Então os setores elétricos eles começaram, Thiago, muito lá atrás, quando começou o setor elétrico, eles eram todos isolados, eles não eram conectados. Era uma vila que surgia que tinha uma roda d'água. Então, depois que foi tendo essa unificação,
Então, com essa curva tecnológica, hoje, eu vejo que o futuro nosso é ter sistemas menores, sistemas isolados. Por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um condomínio num local que a tarifa seja cara e que tenha sol abundante e que se consiga algum tipo de resíduo de biomassa próximo, contínuo. E que as pessoas que vão fazer aquele condomínio não querem estar conectados no grid. Eles vão fazer conta e vão ver se colocarem um gerador a biomassa com mais o solar e um banco de bateria e eventualmente um eólico, eu tenho um mix de energia e o que eu vou deixar de pagar ali sustenta essa operação num médio prazo de 10 anos. Aí eu não estou pagando tarifa de uso do sistema, eu não vou pagar iluminação pública. Fecha a conta, né? Fecha a conta. Então, nós estamos num momento muito preocupante. E energia é essencial. Sem energia não estaríamos aqui. Sem energia a gente não carrega o celular. Sem energia a gente não acessa a internet. Sem energia o hospital não funciona. O agro não funciona. A advocacia não funciona. Eu costumo dizer que a vida ela tem uma pequena equação de essencialidades, que são 3 As e um E. Os 3 As são, a gente precisa de ar, que não é taxado ainda, né? Depois, em ordem, a gente precisa de água. E por terceiro dos As, o alimento. Essas 3 coisas a gente precisa muito. Aí a gente precisa ser social, outras coisas. Mas a gente precisa de energia elétrica. A gente não fica sem energia elétrica. E hoje uma realidade é que você tem energia elétrica móvel. Você tem uma bateria, um power bank. Você leva, a energia está te acompanhando. E os carros elétricos são um power bank? São. E se você tem um carro elétrico e uma usina solar na sua casa, no seu sítio, você carrega o teu carro elétrico lá. Vai pagar tarifa para isso? Se você não está conectado. É um mercado que tem muito que crescer ainda, né? Muito que crescer e muito que mudar, Thiago. E aí eu tenho uma siglazinha que para o nosso amigo que está acompanhando aqui, que vai ver essa sigla, ela é jurídica, que se chama o setor elétrico brasileiro, ele é CLT, mas não é consolidação das leis do trabalho, né? O CLT que eu acho que o setor elétrico ele é conservador, lento e tradicional e extremamente regulado. Isso é um setor bilionário, trilionário, dependendo do que você olhar. E um setor que você tem coisas contratadas hoje para 2050, Thiago. Aí que você tem leilões, aí você tem leilão de reserva. É muito complexo. E eu vejo que eles mantêm ele complexo ou dão uma complexidade até maior para que não seja simples e que as pessoas continuem achando que é aquela coisa complexa. Entendi. Ah, mas eu tenho que manter. Cara, será que uma pequena cidade, um pequeno bairro, um pequeno condomínio, ele não consegue ter uma autonomia energética? E não precisa estar nessa conexão toda? E é uma questão também, né? É uma realidade diferente. Nós temos a Itaipu do nosso lado aqui, né? Sim. Paraná é isso, né? Então, muda muito essa realidade que você está trazendo. Por exemplo, eu totalmente desconheço esse retrato que você trouxe. Quer dizer, ser o segundo maior produtor de energia e ainda assim a energia é muito cara, enfim. E aí tem a questão que você falou, né? A densidade demográfica. Existe a extensão territorial do Pará, que é gigante. Gigante, estado, né? Tem todos esses pontos. Você acha que para a advocacia, Rafael, tem muita oportunidade nessas áreas? Na área do setor elétrico, total, cara. Eu acredito que tem muita coisa, que é um setor muito regulado, então você precisa muito de advogado. Os contratos, tem contrato para tudo quanto é lado. É uma área que ainda é carente de bons profissionais do direito. Interessante. Nós precisamos, sim, de bons profissionais do direito. Seja já melhorou bastante. Eu te confesso que eu venho estudando nos últimos anos, eu comecei isso nessa parte tributária, depois fui idealizador e cofundador da primeira cooperativa de energia renovável que conectou em GD no Brasil, foi lá em Paragominas que a gente fez, porque eu morava em prédio e eu queria gerar minha energia e não tinha. Então entra numa questão que eu costumo dizer que eu sem telhados. Quem mora no prédio não tem telhado para produzir sua energia.